E aí Jesus diz aqui, olha, em Mateus 16, verso 13, indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, lá para o extremo norte, no sopé do Monte Hermon, perguntou ele, no caminho para Cesaré de Filipe, para o Monte Hermon, aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Era uma pergunta que os discípulos entendiam que era referente a ele, porque ele próprio se tratava como o Filho do Homem, que era a designação desde o livro de Daniel dada ao Messias, o Filho do Homem. Quem diz? Aí os discípulos disseram, e eles responderam, uns dizem João Batista, que tu és João Batista. Vocês são primos, viveram juntos. João Batista foi decapitado há alguns meses, mas eles dizem que o espírito de João veio sobre ti, conquanto João nunca tenha feito nenhum milagre, mas eles acham que a presença do espírito de João potencializou você. Tinha um grupo que fazia essa interpretação da transmigração da alma de João para Jesus. É uma doutrina. E que a gente não pode chamar de espírita kardecista. Ela parece mais com as doutrinas hindus. E ainda com uma performance diferente, porque sai de alguém que acabou de morrer e entra em alguém que já está vivo praticamente com a mesma idade. Era isso que tinha gente ali, entre o povo, pensando. E como eles respeitavam João Batista, agora respeitavam Jesus, mas pensavam que era assim, era uma fusão, que Jesus estava também possuído de João Batista. Olha só que coisa interessante. E como parece elegante, mas desfigura Jesus completamente. Outros dizem que tu és Elias. Elias. E aí você fica olhando a comparação entre Jesus e Elias, não tem nada a ver, não é? João Batista até parecia um pouco mais com Elias, andava com peles de camelo, nos desertos, ermitão, esquisitão, idiosincrático, antissocial, tudo isso que Elias também era. João gritava raça de víboras, mas não sabia fazer descer fogo do céu, não fazia. Elias chamava de tudo e fazia descer fogo do céu e depois pegava a espada e ainda cortava a cabeça dos 700 profetas de Baal, lá às margens do rio do Sopé, do Monte Carmelo. E um rio onde eu já estive muitas vezes para falar sobre esse assunto. Mas olha só, eles atribuíam a Jesus essa expectativa de que ele chegaria a hora em que ele mandaria o fogo descer, ia queimar, torrar todo mundo que não prestasse, degolar, levar lá para as margens do qualquer que fosse o riacho, degolar aquele monte de hipócritas mentirosos. Eles imaginavam que aquela só era a introdução, mas que o fechamento de Jesus, a coroação, seria como João Batista, convocar Israel todo, todas as religiões, todas as seitas, e esmagar tudo e dizer, olha, agora é no cacete, é na espada de dois gumes que vocês vão aprender quem sou eu e quem é Deus, e vocês vão escolher a quem servir. Quem teve um rasgo de João Batista entre os discípulos de Jesus foi João, com Tiago entre os samaritanos, que perguntou a Jesus, zangado com Jesus, sem querer dizer que era com Jesus, porque Jesus não quis ficar no lugar que eles prepararam para Jesus estar. E aí disseram, tu queres que nós façamos descer fogo dos céus para os consumir? Como se fossem Elias da hora. E Jesus disse, vocês não sabem nem de que espíritos são, nem a quem que vocês de fato estão seguindo.
Vocês não me entenderam até hoje. A gente está andando na direção da minha cruz, de Jerusalém, eu não vou mais voltar de lá. E vocês ainda estão pensando em fazer descer fogo do céu? Vocês não entenderam ainda que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos? Vocês não entenderam nada, vocês não sabem qual é o meu espírito, por isso vocês não têm o meu espírito na mente, na atitude, na interpretação de vocês. Havia aqueles que diziam que era Elias que estava ali, e ainda outros que era Jeremias, provavelmente por causa das rejeições que Jesus sofria, porque Jeremias nunca foi um profeta de milagres. Ele foi um homem de dores e que soube o que era padecer, que foi tratado como traidor, porque ele dizia que aquele povo não iria se converter e o juízo de Deus viria através de Nabucodonosor, dos babilônios, que a cidade e o templo seriam destruídos, que toda aquela elite acabaria, os seus falsos profetas, que os homens iriam ser levados escravos, os jovens iriam virar eunucos e as mulheres seriam estupradas e serviriam de concubinas aos sacerdotes dos babilônios e que aquela terra toda ia virar um monte de ruínas e de cinzas. E porque Jeremias dizia isso, ele foi jogado em poços cheios de lama, deixado dias, depois puxado escondido, teve que fugir, ir para o deserto da Judéia, para regiões de Engedi, para não ser preso, porque diziam que ele era um espião, que ele era um cara mau, que ele estava trabalhando, para... Tem uma bateria aqui acabando, deixa eu ver qual é. Essa aqui, ó, desculpem. Que tinha... É a do computador de lá, mas deixa para lá, é do meu visor, depois eu vejo no intervalo. Então, Jeremias foi visto como esse indivíduo. Jesus também foi visto assim, como quem se opunha, como quem era do contra, como quem dizia, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, vocês estão invocando juízo, vocês são uma geração adúltera e perversa, o juízo de Deus vem sobre vocês, Sodoma e Gomorra está em situação muito melhor, Tiro e Sidom estão em situação escatológica diante de Deus muito melhor, e um monte de outras cidades e lugares que vocês acham que são amaldiçoados estão na frente de vocês, porque eles não sabiam de nada, eles eram ignorantes, mas vocês receberam um testemunho da palavra e continuam duros, enrijecidos, empedernidos. Então, talvez eles associassem João Batista a Jeremias por causa disso, por causa das dores de Jesus, dos suspiros de Jesus, das aflições de Jesus. Era óbvio que Jesus andava entre eles, entre alegrias e tristezas. As alegrias de ver aqueles que criam, entre os simples, até entre todos os marginalizados, e ver a dureza do coração dos que tinham Bíblia na mão, mas não compreendiam nada. Quem dizem as multidões que eu sou? Aí outros dizem que tu és Elias, Jeremias, ou qualquer um outro dos profetas. Eles te têm nessa condição de profeta. E Jesus diz, e vós? Porque tem que haver uma diferença entre a multidão, entre Vox Populi e Vox Dei. Porque por essa voz do povo, você não ouve a voz de Deus. Você só ouve a voz de Deus por revelação do Espírito Santo no seu coração. Então Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse, agora sim,
Bem-aventurado tu és, porque não foi carne, não foi sangue, não foi cerebração, catequese, teologia, doutrinação, confissões de fé, credos ou academia que te revelaram esta coisa. Nem tampouco uma elucubração filosófica, mas veio do meu Pai que está nos céus, para o teu coração. Porque é um absurdo olhar para um homem que tem cara de homem e dizer que ele é Deus. Se Deus não trouxer isso como revelação, é digno de internação. É impossível crer que Deus habita um ser humano em sua plenitude, a menos que seja revelação de Deus. E as perguntas que eu ouço aqui dos crentes não são perguntas de crentes, de discípulos. Geralmente são as perguntas do povo, são as questões de vox populi. Não tem a consciência de vox dei, de quem ouviu a palavra de Deus. E eu queria apenas, para fechar, porque eu quero ter mais tempo hoje do que o normal, dizer a você que a maioria dos cristãos ainda estão em situação semelhante. Não é mais dizendo que Jesus é um profeta, embora haja aqueles que pensem assim também. Tem gente que pensa o que a gente não pode nem imaginar. Mas a grande maioria diz que ele é o Filho de Deus, mas e daí? Não assimilaram, porque no dia que assimilarem isto, vão buscar cada vez mais essa imagem, essa semelhança, essa manifestação, essa imitação que se exercita para se transformar em mente, em sinapse e em atitude e em comportamento. Porque andar com Jesus é algo que se aprende. Por isso é que ele disse, segue-me. É um dia depois do outro, mas já sabendo quem ele é, tu és o Filho de Deus. E eu não tenho nenhum pudor de fazer o que tu ensinas, de crer no que tu manifestas, de acolher o que tu me dás e de buscar viver segundo tu manifestaste com as tuas palavras, com a tua vida, com a tua encarnação, com o teu ensino, com os teus gestos, na direção de todos, e adotar as tuas pautas. São as pautas de o Senhor Deus me enviou para evangelizar os pobres, para abrir os olhos aos que não veem, para desentupir os ouvidos dos que não escutam, não discernem, para libertar os que estão agrilhoados e não podem viver uma vida humana digna, libertar de todo tipo de aprisionamento, de condicionamento, de grilhão, de cadeia, de prisão, de todos os níveis e dimensões, e anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor. Essa é a primeira pauta, é a pauta dele. Ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vocês estão no mundo para me praticarem, para me reproduzirem, para serem Jesusinhos como eu. Acolhendo a pauta dele, que é, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estive enfermo e tu foste ver-me. Eu era estrangeiro, forasteiro, refugiado, e tu me acolheste. Essas são as pautas dele. E ele diz, vocês são bem-vindos, entrem, bem-aventurados no reino do meu Pai. Porque todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer outro ser humano, era a mim que vocês faziam. Mesmo quando vocês não sabiam o meu nome, mas vocês tinham a presença do meu amor no coração de vocês, era por isso que, mesmo sem saber de mim, vocês fizeram como eu faço e como eu fiz.
Então, bem-aventurados sejam vocês, entrem aqui. É para vocês o que está preparado desde antes da fundação do mundo. Agora, tem gente que fica onde tem muita gente. E para andar com Jesus, infelizmente, frequentemente a gente tem que andar com menos gente. O povo, o povão, pode ter grande alegria para aplaudir, levantar a mão, pular, 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 rodar, 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 virar peão e tudo mais. Mas se você for perguntar como é que está a paz do coração, como é que eles estão lidando com as diferenças em casa, com o pai e a mãe não convertidos, com os irmãos diferentes, com um pai que depois de 30 anos de casado se confessou gay, com uma irmã que outro dia disse que é lésbica, você vai ver o ódio. Vai ver que para pular eles servem, mas não entenderam nada de evangelho. A multidão, em geral, é como uma nuvem, levada para lá e para cá pelos ventos que sopram. Onde é que está soprando o vento? É ali, tem um coach que respira profundo e que diz que vai te curar de tudo. Mesmo que ele te dê um soco no meio da cara, faz parte do tratamento. Vai lá, custa caro, mas você vai gastar essa grana e vai sair curado. Eu já vi isso a minha vida inteira. Não começou agora, não. Quando eu era pastor em Manaus, chegou um cara lá que imitava a si mesmo como autoapresentação. Diz, agora chegou o missionário fulano de tal. Eu não sei se ele ainda vive em Minas Gerais, mas ele era de lá e foi para Manaus. Aí falava o homem poderoso, que já expulsou milhões de demônios. Satanás não pode ver o missionário tal. Aí ele falava com outra voz, e agora com vocês o missionário tal, com a voz alterada, falando assim. Aí entrava ele mesmo. Boa tarde, meus amigos, é aqui o missionário fulano de tal. Hoje é o dia da cura. Aí aquele povo, acabou que umas 5, 6 mil pessoas foram lá para a igreja dele, e depois de uns 3 anos, ele já tinha roubado tanta gente que a Polícia Federal pegou ele, era no tempo da ditadura, e aí levaram ele para um quartinho pequeno, deram-lhe uma surra, que um amigo meu viu, falou, mas esse cara apanhou de dar pena. E aí ele, todo roxo, eles disseram, agora vai embora. E para de ficar aqui enganando esse povo, porque você é um mentiroso, nós já sabemos tudo da tua vida, você vai por aí enganando pessoas, é um estelionatário, você merecia ser preso. Vai embora. Aí o que sabem o que ele fez? Ele chamou uma denominação evangélica, que era também já muito parecida com a Universal, embora naquele tempo a Universal não existisse, para os sentidos de ninguém na população, mas ele já imitava. A Universal não inventou tudo que pratica. Outros já tinham inventado, inclusive nos Estados Unidos, coisa idêntica. E no Brasil também. E aí ele vendeu a igreja com templo, banco e crente para essa denominação. No domingo seguinte, chegou um outro pastor lá, que tinha um nome russo, vestia colarinho clerical, mas que era tarado, coitado. Aí pegou todas aquelas menininhas da igreja, era uma farra. Eu só via meninas irem no meu escritório dizendo, eu pensei que eu era a única, que eu era a única, que eu era a única. Até que um dia eu chamei esse cara, sem ter nada a ver com ele, e disse, poxa, meu irmão, a gente está aqui pregando o evangelho sério, e você vem para cá e ainda compra essa igreja com gente tudo de um malandro, e vem para cá e faz malandragem idêntica. E na área sexual, você é um tarado? O que é isso? Aí ele começou a me dizer que ele tinha problemas mentais, que ele tinha sido enviado para lá porque era o fim do mundo. Falei, mas para nós não, é aqui que o mundo começa. Pode ser o fim do teu mundo, mas é o começo do nosso. E aí, vai embora, meu amigo.
Não foi preciso que ele mesmo tomasse a iniciativa. 3 meses depois, mais ou menos, ele estava tão louco que a denominação o retirou e o internou em algum lugar, e eu ouço falar dele de vez em quando. Para lá foi uma outra pessoa bem melhor, com quem eu acabei fazendo amizade, e hoje em dia sou amigo desse moço, desse irmão, já, meu Deus, há 40 e tantos anos, 45 anos. Só para vocês verem como a multidão vai para lá e vai para cá. A multidão não entende. A multidão diz, tem muita gente dizendo que foi curada lá, vamos para lá, vai todo mundo para lá. Ah, tem uma música legal lá, vamos para lá, vai todo mundo para lá. Tem um ambiente assim de luz escura, meio negra, tem um som legal, tem um pessoal que fala assim, como se fosse gente mais liberal, mas não são liberais, são mais duros do que os fariseus, mas tem aquele papo assim de leveza, mas é tudo mentira. Vamos para lá, aí vai todo mundo para lá. Aí começam a se traumatizar lá, vão procurar outro lugar de trauma. Mas Jesus mesmo, eles nunca conhecem o evangelho puro e simples, entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito, não querem. Eles querem muita gente e porta larga. É a vocação do povo, é passar correndo, no atropelo, é aqui, somos nós, é nós, aí vai todo mundo. Vamos assistir esse BBB, porque nunca teve um programa com mais audiência. Aí, porque o programa tem audiência, a audiência aumenta. Foi como Jesus disse, a quem tem se lhe dará, quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. É um princípio aplicado a tudo. Por exemplo, eu já vivi numa época em que todo mundo, quando me ouvia a primeira vez, vinha correndo para me ouvir para sempre. Agora não, o cara para chegar aqui ele tem que pular muito obstáculo. Obstáculo e obstáculo até chegar. Aí depois que chega, quando chega, ele não sabe mais ir embora. Porque ele dá de cara com o evangelho. A minha pergunta para você é muito simples, básica e infantil. Desculpa, mas apesar de estar andando com Jesus, você já teve o discernimento louco e absurdo de quem ele é? Porque se você souber quem ele é, o resto acaba. Não tem mais idolatria de pastor, nem de padre, nem de papa, nem de pai de santo, nem de mãe de santo, nem de apóstolo, nem de ninguém. É Jesus, é o evangelho, é só ele. Você se torna um cara inimpressionável com qualquer coisa. Se parece com Jesus, você fica. Se não parece, você parte. Se tem a ver com a palavra de Jesus, você fica. Se não tem, você dá tchau e vai embora, como Jesus disse. Se chegarem num lugar e não tiver nenhum filho da paz, sigam adiante. Se houver um filho da paz, fiquem aí. Se liguem a ele, comecem um núcleo que possa crescer, mas aonde não tem, nem percam o tempo de vocês, sigam adiante. É muito difícil cada vez mais você chegar num lugar onde as pessoas receberam a revelação do Pai, não de carne, sangue, pregação na televisão, condicionamento, estímulo familiar, maioria dos amigos, qualquer outra coisa que sugere condicionamento. Não. Entenderam, discerniram, levaram para o coração, foram quebrantados e dizem para nós, não tem comparação. Tu não és o maior entre os maiores. Tu não és aquele que nós saudamos como o novo poder que sobrepujou os poderes inferiores que nós servíamos antes. Não. Tu és o absoluto, o Senhor. A tua palavra é absoluta, o teu ensino é absoluto. A prática dele não é opcional.
E viver contigo é a nossa única chance de viver e atravessar o mundo sem enlouquecer, sem se fragilizar, sem se encher de raiva, de amargura, ou de incredulidade, ou de indiferença. Tu és a minha salvação. Ou você é só parte da multidão que anda atrás, que acha Jesus legal pra caramba, gosta dos eventos feitos em nome dele, mas a palavra dele mesmo nunca entrou em você. Porque provavelmente você tenha ficado distraído com todas essas alternativas, ensinos e doutrinas que vão criando, mas a revelação do Pai não entrou ainda. Desculpe eu estar tratando você como um pagão, mas os evangélicos são o grupo de pessoas mais pagãs hoje em dia que eu conheço no Brasil. São os pagãos mais perigosos, porque eles vêm com o nome de Jesus na boca e com os ensinos do engano na vida, com os ensinos da marginalização, do supremacismo, do ódio do diferente, das divisões, das facções, das separações, das polarizações, dos ódios. São os grandes desbocados da internet, são os mais desbocados da internet, nos comentários. E aí são de Jesus, mandam você se converter, falando, mandando você tomar não sei aonde, dizendo, vai te converter. É uma loucura. Era melhor dizer que Jesus estava possuído de João Batista, ou era Jeremias, era uma reencarnação, era espiritismo kardecista, ou Elias, espiritismo kardecista, espírito de Elias tinha voltado. São essas alternativas que o povo tinha. A maioria das vezes o povo é reencarnacionista, ou crê na história de que alguém que acabou de morrer pode ter possuído uma outra pessoa para ficar. Isso aí está em tudo que é filme, em tudo que é doutrina. E não só aqui, mas no Oriente também. Vox Populi. E hoje em dia, no Ocidente, o Vox Populi é evangelho. Aqui no Brasil, o Vox Populi é todo de doutrina e de grito evangélico. Jesus é o Senhor, aleluia! Mas vai perguntar, e o que é que você de fato já entendeu de Jesus? Teus pecados estão perdoados? Você está em paz com Deus, não importa o que aconteça? Se você amanhã descobrir que tropeçou em alguma coisa, você vai se levantar em paz ou você vai ter que cumprir uma longa e às vezes eterna quarentena de autopunição, de dor, de automolestamento? Você crê que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus? Você crê que Jesus é o que de Deus se pode conhecer entre os homens? É a encarnação, é a expressão exata de Deus, que nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e que quem vai entrando e mergulhando nas águas do Evangelho vai aprendendo vida mental em abundância, emocional em abundância, psicológica em abundância, espiritual em abundância, aprende a ser em abundância, em graça, cresce em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É assim que o Evangelho faz todo dia. A gente nunca é o mesmo no dia seguinte, a gente cresceu, a gente aumentou, a gente melhorou, a gente se dilatou, a gente está indo na direção da eternidade, e a paz de Deus que excede a todo entendimento é o diapasão das nossas decisões, é o árbitro no nosso coração, e é o discernimento de como Deus é e de como Ele ensina a viver, está claro em Jesus. Eu não preciso consultar mais ninguém. Eu leio por interesse, por curiosidade, por cultura, por causa dos outros.
e porque eu também aprendo coisas que têm a ver com o Evangelho, mesmo nos escritos daqueles que nem sabem que estão proclamando um princípio do Evangelho, porque o Evangelho também está na boca de um monte de gente que fala algumas coisas, mesmo no meio de uma totalidade de coisas que são meio tolas, mas aqui e ali aparece algo que quem discerne o Evangelho diz: ele não sabe, mas foi o Evangelho que ele acabou de dizer. E tudo que é livro que eu já li na vida, e os documentários que eu vejo por dia, muitos deles, às vezes 8, 10 num dia, só sofisticados, aulas de faculdades do exterior, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ensinos legais, mas não é para acrescentar nada a Jesus, é para eu me atualizar com o planeta, com o que está aqui, e aprendo um monte de coisas científicas que são muito coerentes com o que Jesus ensinou como princípios da vida também. Mas me diga, você é do Vox Populi ou você é do Vox Dei? Pense no seu coração. Você está aí com a maioria ou você tem a coragem de andar com uma minoria que é fiel ao Evangelho e que não precisa de muita gente aplaudindo para seguir firme, andando naquilo que crê para o resto da vida? Pense nisso. Essa é a importância de saber o que o povo pensa sobre Jesus. Porque uma coisa é o que o povo diz, outra coisa é o que o Evangelho diz. Porque Vox Populi nem sempre, ou quase nunca, é Vox Dei. Mas no Evangelho, a voz é de Deus, e Vox Dei no Evangelho se levanta contra a opinião do mundo inteiro. O mundo todo vos odiará, mas não tenham medo. Vocês estão andando em Vox Dei, na palavra de Deus. Jesus. Eu peço que essa palavra singela, primária, básica, simples, como eu não conseguiria fazer ficar mais simples, tenha chegado ao coração de todos os que precisavam entender e todos os que puderam entender pela iluminação do teu Espírito. E que tenha surgido esse eureka da revelação no coração de um monte de gente agora e naqueles milhares e milhares que terão acesso depois, que aonde essa palavra chegue, a semente da eternidade brote no coração humano. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.